Mad Max Estrada da Fúria é realmente o melhor filme de ação da história porque ele é tão bom. Os atores realmente se odiavam nos bastidores. Tudo isso e muito mais você vai descobrir aqui nesse vídeo, nesse resumão mais curiosidades. Então, ó, vamos nessa! Estrada da Fúria. Fala pessoal, eu sou o Pedro e essa obra-prima do cinema foi dirigida por George Miller, mesmo diretor da trilogia anterior. E o filme começa com um monólogo contextualizando o que aconteceu com esse mundo. E quando eu apresento o nome dos protagonistas, podemos ver o nome da Furiosa em cima e do Max embaixo, já indicando que a Furiosa é a protagonista dessa história. O filme começa mostrando o Max, um homem atormentado por não ter conseguido salvar pessoas no seu passado com o seu V8 Interceptor e fugindo da gangue do Immortan Joe. Porém, ele acaba capotando, é capturado e levado para a cidadela. Aproveitando com a presença do V8 e também da cinta na perna do Max, mundo se questionou: esse filme é uma sequência da trilogia ou um reboot da franquia Mad Max? Então, um pouco dos dois. Na página oficial do filme lá no IMDb tem um tópico explicando isso, e a melhor definição para Mad Max Fury Road é uma revisita para a franquia Mad Max após 30 anos do seu início. O próprio George Miller comentou que não vê uma continuidade na trilogia, que a trilogia e Mad Max Fury Road foram pensados como filmes originais e não necessariamente um sequência do outro. O artigo usa como exemplo o V8 Interceptor, que foi destruído no segundo filme, mas aparece aqui no começo de Fury Road, ou seja, não tem como Fury Road ser uma sequência do segundo ou do terceiro Mad Max, nem do primeiro, porque lá no primeiro filme o Max tinha uma família, tinha uma esposa, tinha um filho, porém eles foram atropelados pela gangue do Toy Cutter. E aqui nesse filme o Max tinha uma filha no passado, ela inclusive aparece em vários flashbacks, mas ela foi atropelada pela gangue do Immortan Joe. Ou seja, também não tem como ser uma sequência do primeiro filme. E detalhe, o ator que foi o Tal Curtin no primeiro filme, aqui é o mesmo ator que faz o Immortan Joe. Ou seja, não tem como ser o mesmo personagem. Então a melhor definição para o filme é uma revisita, uma homenagem à franquia Mad Max, do que de fato uma sequência da trilogia. O filme tem várias referências, como por exemplo, é o ator do Immortan Joe, que foi escalado como forma de referência, mas são apenas referências, homenagens à trilogia, do que de fato alguma coisa para simbolizar uma continuação. É tipo os Novos Planeta dos Macacos, sabe? É um reboot da franquia, uma nova história, mas ao mesmo tempo traz várias referências aos filmes clássicos. Enfim, voltando para a história, o Max acabou sendo preso, ele cabeludo, barbudo, mas aqui recebeu um trato especial, né? Cortaram o cabelo dele, cortaram a barba, ele ganhou novas tatuagens, uma delas inclusive o chamando de Guerreiro da Estrada, referenciando o segundo filme, né? Referenciando só apenas, e vimos ele sendo usado como bolsa de sangue para o Nux, um garoto de guerra que está doente. Ele inclusive tem alguns sorrisos na sua ferida. Enquanto isso, conhecemos finalmente o Immortan Joe. Vimos que ele também não tá 100%, também não tá com a melhor das saúdes, e também conhecemos uma das tenentes dele, chamada Imperatriz Furiosa, que é enviada no Máquina de Guerra para trocar produtos em troca de gasolina e munição com alguns aliados de Immortan Joe, indo para a Vila Gasolina e também Fazenda da Bala. Antes da Furiosa partir, até vimos o Immortan Joe jogando água limpa para a população. Só que ele faz isso de um jeito que mal dá para aproveitar a água, o que mostra o intuito dele. Ele quer que as pessoas se humilhem para ele. Ele acha que ao fazer isso, ele está fazendo bem, mas na verdade só está humilhando o povo, até falando para eles não se viciarem em água. Voltando para a Furiosa, no meio do caminho ela desvia o percurso, e quando voltamos a ter um foco na cidadela, a gente descobre que as 5 esposas do Immortan Joe fugiram com a Furiosa, então ele reúne todos os seus homens e vão atrás delas. O Max acaba indo junto com eles porque ele segue sendo usado como bolsa de sangue para o Nux. Aí, meus amigos, agora é um show. Tem um maluco que toca guitarra, ele faz isso literalmente até morrer, é foda. Tem todo tipo de carro maluco. No caminho, a Furiosa e seu bando enfrentam uma gangue rival com carros de espinhos. Os homens de Joe conseguem alcançá-la e também os enfrentam. Tem até um cara que vira um kamikaze para se livrar de um dos carros. A Nux, após passar um perrengue ali com seu carro, manda prenderem Max na parte de trás para ajudar no contrapeso. Mas Max consegue se soltar parcialmente e eles vão direto para uma mega tempestade de areia. Nessa hora, até dá um zoom out
pra gente ver o tamanho da encrenca. E pra quem não sabe, o George Miller recusou o CGI. Ele de fato esperou chegar a maior tempestade de areia da história da humanidade pra pegar sua equipe, ir lá e gravar essa cena. O cara é foda, ele é diferenciado. Tô de sacanagem, calma. Ou será que não? Esse, ao meu ver, é o melhor momento aqui do filme. Porque quando tem tempestade de areia, muito laranja, muito amarelo, sabe? O vermelho de sangue, carro explodindo, carro voando, garoto de guerra virando reforço do Vasco, a tela fica dando alguns flashes e fica em preto e branco, o que dá um toque especial para essa cena sensacional. Por conta da tempestade, Furiosa conseguiu despistar os carros de Joe, menos o carro que tinha Max e Nux, que ficaram na frente dela e com isso, eles acabaram batendo. De dia, Max até tenta dar um tiro no pulso de Nux para se livrar das correntes, mas acaba não conseguindo porque a arma acabou falhando. E logo ele encontra a Furiosa consertando a máquina de guerra, com ela estando acompanhada das esposas de Joe e uma inclusive, a Angard, que está grávida. Max vê a Angard se limpando ali com água e pede para ela, lhe dar água porque ele tá com sede. E após beber a água, ele até ameaça a outra para quebrar a sua corrente. Mas após verem a gangue do Immortan Joe se aproximando lá no fundo, Max e Furiosa caem na porrada porque a Furiosa tem que ir embora dali. Mas aí, Max acaba pegando a arma da Furiosa e assim vence a luta. Aproveitando que tivemos a cena de luta entre o Max e a Furiosa, vale a pena dizer que Tom Hardy e Charlize Theron se odiavam nos bastidores de Fury Road. A própria Charlize revelou tudo isso no livro Blood, Sweat and Chrome, um livro especial dos bastidores do filme. Ela contou que o Tom Hardy chegava toda hora atrasado no set, até chegando a atrasar em 3 horas. E na maioria das vezes, quando o Tom Hardy chegava, a Charlize já estava pronta com o figurino, com a maquiagem e preparada para gravar as suas cenas. E com o atraso do Tom Hardy, tudo, acabou atrasando. E como ela tinha acabado de ter um bebê, ela tinha hora e não podia ficar ali perdendo tempo. E por conta disso, ela até chegou a pedir para a produção que o Tom Hardy fosse multado por cada minuto de atraso. Tom Hardy também era o famoso ator do método. Ele ficava no personagem mesmo quando não tinha nenhuma câmera gravando. O que, deixou aquele clima bem gostoso entre ele e a Charlize. O próprio George Miller disse que tinha que persuadir o Tom Hardy para convencê-lo a sair do seu trailer, enquanto a Charlize era incrivelmente disciplinada, sempre a primeira a chegar no set e sempre preparada. Anos depois, o próprio Tom Hardy percebeu que, ele não estava muito bem, ele disse que estava se sentindo muito sobrecarregado, por substituir o Mel Gibson e carregar o seu legado, e reconhece que a Charlize Theron merecia um parceiro melhor, mais experiente, mas o George Miller disse que viu isso se refletindo nos personagens, com eles tendo que cooperar para garantir a sobrevivência mútua, o que, pelo bem ou pelo mal, no filme deu certo. E voltando para o filme, após o Max ganhar a luta, ele pega uma máquina de guerra e mete o pé sozinho. Mas em poucos metros ele parou, porque a Furiosa tinha uma trava de segurança que não deixava a máquina de guerra sair e ir embora sem ela. Então ela e as esposas se unem ao Max. Quem também se une a eles é o Nux. O Nux vai ali na traseira do caminhão, vai pegando carona e vai aos poucos escalando até chegar na frente. E lá ele até tenta matar a Furiosa. Mas o seu plano dá errado e ele é expulso do caminhão. E em pouco tempo, ele acaba sendo resgatado pelo exército do Immortan Joe que estava vindo logo atrás. A máquina de guerra para no desfiladeiro, onde a Furiosa havia negociado uma passagem para atrapalhar os homens de Joe em troca de galões de gasolina. Porém, como havia 3 comboios de guerra pesados vindo aí, e era mais do que a Furiosa havia prometido, a gangue de motoqueiros se volta contra ela, e com isso, ela acaba fugindo. Ainda assim, eles lançam as pedras que atrasam parcialmente a gangue do Immortan Joe. O carro de Joe tem prioridade para passar, e o Nux vai junto com ele. O Nux consegue convencê-lo, dizendo que, olha aqui, eu tô com o vestido e tal, tava na máquina de guerra, e sim uma tática secreta para chegar lá na frente. Então a Immortan Joe fala: vambora, moleque, sobe aí. Furiosa avança. Ela consegue se livrar dos motoqueiros, mas Joe a alcança. Ele ajuda Nux a chegar numa máquina de guerra, até inclusive o incentivando, mas quando Nux pula, dá tudo errado. É até meio que engraçado e triste ao mesmo tempo. Ao ajudar o Max, uma das esposas do Joe, a Angard, acaba se machucando. Ela cai do caminhão e é atropelada pelo carro do Immortan Joe.
o fazendo interromper a perseguição. Uma das esposas de Joe, a Capable, inclusive interpretada pela neta do Elvis Presley, olha só, acaba se aproximando do Nux e o consola por ele ter fracassado em impressionar o Immortan Joe. E após tomar o chá, ele aos poucos passa a mudar de lado. Quando escurece, Furiosa e Max desaceleram e plantam algumas minas, fazendo isso para atrasar ainda mais os homens de Joe. O escuro desse filme, meus amigos, é um espetáculo. Se de dia é muito amarelo, muito laranja, muito saturado, de noite é um azul lindo, com apenas algumas coisas pontuais sendo coloridas, como por exemplo o cara da guitarra, as noivas ali com a vela atrás e também, por exemplo, o sangue na cabeça do Max. Vale a pena dizer que toda essa sequência de noite foi gravada à luz do dia. A equipe usou uma técnica chamada Day for Night, deixando a cena subexposta na pós-produção, adicionando a tonalidade azul, assim conseguindo emular e passar a sensação de que a cena se passa de noite, mas gravando ela à luz do dia. E cara, o de noite aqui é lindo de se ver. Detalhe que nesse meio tempo, descobrimos que Skarsgård não morreu com a queda. Ela ainda assim, mesmo após ser atropelada, conseguiu ficar viva por algum tempo, mas após ela morrer de fato, Joe mandou realizar o parto, mas a criança acabou nascendo cedo demais e por isso nasceu morta. E detalhe, esse seria o filho mais perfeito do Immortan Joe. Mais à frente, a máquina de guerra acabou atolando ali no pântano, e vimos que Nux de fato tomou o chá, virou casaca e os ajuda, a desatolar, eu acho que é assim que se fala. Só que tinha outros homens do Immortan Joe vindo até eles e dando tiro igual maluco. O Max até tentou atirar nele como sniper, mas não conseguiu. Então ele pede para a Furiosa, servindo de apoio e pum! Furiosa acerta em cheio um único tiro e acaba cegando o atirador. Max vai até o carro dele, o mata os seus homens e retorna cheio de armas e munições. Eles seguem e agora de dia, Furiosa explica para o Max que o tal Vale Verde que eles estão indo é o local onde ela morou na sua infância. Ela morou até ser raptada quando criança e foi retirada dali. E tudo isso veremos justamente no filme Furiosa. Aproveitando, vai ter vídeo de Furiosa aqui no Good Nerd. Sexta sai o final explicado. Na semana que vem, na terça provavelmente, sai o vídeo de detalhes e curiosidades. Na quarta, vídeo de curiosidades sobre a Anya Taylor-Joy. Então, para você não poder perder, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Quando ela chega e reconhece algo familiar, ela chama uma mulher que convoca o seu clã, os Vuvaline, que reconhecem a Furiosa do passado. Elas revelam para a Furiosa que o tal Vale Verde que ela tão se lembrava, que era perfeito, que tanto a marcou, era na verdade aquele pântano que eles passaram durante a noite. O local ficou inabitável, então eles tiveram que fugir, e com o passar dos anos, só sobraram 7 mulheres Vuvalines. Após a Furiosa ficar furiosa e tendo essa cena sensacional, cara, maravilhosa, ela decide que ela, as esposas e as 7 Vuvalines vão ficar fugindo do Immortan Joe, não tem o que fazer, vão ficar fugindo até quem sabe dar a sorte e encontrar algum local seguro. Enquanto isso, Max mete o pé, porque ele é um lobo solitário e quer seguir a sua vida. Mas no caminho, ele passa a ser atormentado pelas visões das pessoas que ele não conseguiu salvar no passado. Então, com esse peso na consciência, ele volta para as mulheres e para o Nux e volta com o plano. Eles querem tomar a cidadela, aproveitar que a cidadela está indefesa, sem proteção, ir lá e dar um golpe, tomar a cidadela logo, aproveitar que lá tem água potável, tem colheita, tem solo fértil, então eles dão meia volta e partiu Cidadela. E agora temos a grande sequência de ação final, porque ao som do cara esquisitão lá da guitarra, cara, é um show. Cada um tenta acabar com o outro, a Furiosa já machucada se levanta para tentar ir no carro do Joe e matá-lo, enquanto Max passa por alguns perrengues, tira a máscara do guitarrista e, meu amigo, que bicho feio, enfrenta o filho mais velho do Joe numa porrada franca, 5 Vuvalines acabam morrendo e a Tosh da Zoe Kravitz acaba sendo capturada. À medida que a plataforma estava se aproximando ali do Canyon, o Joe fica na frente do máquina de guerra para forçá-lo a desacelerar. Mas com essa aproximação, a Furiosa aproveita, entra no carro do Joe, resgata a Toshi e as duas se unem, com a Furiosa prendendo o seu braço na máscara dele, a máscara é arrancada e assim Immortan Joe é finalmente morto.
Após matar Joe, Furiosa, as suas mulheres e o Max conseguem escapar no carro dele e meter o pé dali, enquanto Nux ficou lá no Máquina de Guerra. E vendo que não tem como escapar, Nux vira o seu carro, capota e assim consegue impedir os homens de Joe. E com isso, né, ele acaba morrendo. O Nux teve um baita desenvolvimento aqui na história, uma baita virada, começando como vilão, mas vivendo o suficiente para se tornar um herói. Quando tudo se acalma e só sobra um carro, vimos que Furiosa está à beira da morte. Ela está bem machucada e também perdeu muito sangue, mas Max realiza uma transfusão de sangue improvisada e assim consegue salvar a sua vida. Quando eles chegam na cidadela, eles revelam que Morton Joe morreu, deixa o corpo dele ali no chão e o povo vai pra cima do corpo e tal. É uma cena bizarra, mas enfim, uma das várias cenas bizarras, aliás. E enquanto Furiosa e as esposas são levadas para o alto, para a Furiosa ser a nova líder da cidadela, ela vê Max no meio do povo. Ele é um lobo solitário, um guerreiro da estrada, troca olhares com Furiosa e desaparece em meio à multidão. E o filme finaliza com a seguinte frase: Nós que andamos por esse deserto até encontrarmos o melhor em nós mesmos? Mad Max Fury Road custou cerca de 150 milhões para ser produzido e fez um pouco menos de 400 milhões nas bilheterias. Tipo, não flopou, mas também não fez tanto sucesso como deveria nas bilheterias. Hoje em dia é consenso, esse filme é excelente, uma obra-prima do cinema, tanto que o próprio Oscar sabe disso. O filme ganhou 6 das 10 indicações que teve. E detalhe, ganhou vários prêmios, mas não ganhou fotografia nem melhor filme. O que, pô, é um absurdo. Ok, todo mundo sabe que o Oscar não gosta de filme de ação, aventura, essas coisas e tal. Só de ter 10 indicações, cara, já é uma vitória pro gênero, já foi maravilhoso. Tipo assim, não ganhar melhor filme, conhecendo o Oscar até vai, mas não ganhar fotografia, pô, aí é sacanagem. Não sei se posso cravar que esse aqui é o melhor filme de ação da história, como disse o Miguel Piuí, né? Eu acho que é um pouco exagero, porque assim, não é que é exagero, mas melhor da história é algo muito complicado, tem que analisar muito o filme, mas top 3 da história é com certeza, porque esse aqui é um filme 10/10. E ó, nessa semana veremos Furiosa, como eu disse, sexta-feira vai ter vídeo aqui no Good Nerd, mas o George Miller já disse que tem história pronta para um filme contando a história do Max até chegar aqui em Fury Road, contando o passado desse novo Max. Então, né, é uma possibilidade para os próximos anos. Mas enquanto esperamos Furiosa e esperamos para ver se esse filme do Max vai rolar, aqui eu comento tudo sobre o novo Planeta dos Macacos, O Reinado, um baita filme bom de ação, aventura, uma baita homenagem para a franquia, enquanto aqui eu comento a história de todos os 3 filmes em um vídeo, em um mega resumão da trilogia do César. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!